Sociologia. Como surgiu então a sociologia? O positivismo, ele surgiu no século XIX como uma corrente de pensamento que pregava o predomínio da ciência sobre a religião. Pretendia-se que o ser humano fosse capaz de estabelecer o controle das forças naturais e sociais. Aqui nesta imagem se associa à bandeira do Brasil, porque conforme podemos perceber, o positivismo não teve sua relevância restrita à Europa, mas ele estendeu também a sua influência para o Brasil. A sociologia se estabeleceu como método científico e projeto de compreensão do mundo social durante o século XIX. Em meio a diversas transformações que caracterizaram a emergência do mundo moderno, o saber sociológico ele é resultado dos fatores sociais e históricos, que foram se constituindo ao longo do tempo e possibilitando a circulação de novas ideias, a modificação estrutural da sociedade e a elaboração de uma nova forma de pensar a realidade social. Acontecimentos como Renascimento, Iluminismo, Revolução Industrial e Revolução Francesa foram fundamentais para a consolidação de novas concepções e dinâmicas sociais em um mundo até então centrado em tradições vinculadas ao poder monárquico, religioso e feudal. Nesse contexto histórico, então, os principais expoentes da Revolução Científica, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, René Descartes e Isaac Newton, eles contribuíram para o questionamento de algumas das verdades absolutas, ou seja, das explicações metafísicas e religiosas que influenciavam a interpretação acerca da realidade natural e física. A Revolução Científica ela se insere, então, no período denominado Renascimento Cultural e especificamente entre os séculos XVI e XVII. Representa uma profunda transformação na mentalidade da época, ao deslocar uma interpretação de mundo predominantemente teocêntrica, cujo referencial explicativo se centrava no ideal divino, ou seja, todas as coisas eram explicadas através do mítico, de Deus, para uma visão de mundo humanista e antropocêntrica, que colocou o ser humano como o principal fator de interpretação. O Iluminismo, que foi o século das luzes, foi um movimento intelectual, cultural e político que tinha o objetivo de compreender e organizar a sociedade com base na razão e na ciência. Diversos filósofos como Voltaire, Rousseau e Diderot, eles acreditavam no poder da razão como alternativa capaz de iluminar as trevas que envolviam a sociedade, combatendo a prepotência dos poderosos, aí nesse caso o absolutismo monárquico, a ignorância e as superstições da população e a intolerância religiosa da sociedade da época. No século XVIII, ele ficou conhecido como o século das luzes, que seria justamente a emancipação, a independência, do homem de sua menoridade, ou seja, de sua incapacidade de pensar livremente em relação às autoridades superiores. Os ideais iluministas, eles correspondiam aos interesses da burguesia em ascensão, que ainda se via excluída das decisões políticas, e defendiam o princípio da igualdade e o liberalismo econômico. O iluminismo ainda, ele defendia a igualdade jurídica, a tolerância religiosa e filosófica, liberdade pessoal e social, direito à propriedade privada, defesa do contrato como mediador das relações sociais, maior participação política da sociedade, um governo representativo e uma educação popular. E ele combatia o absolutismo monárquico, a intervenção do Estado na vida econômica, no caso o mercantilismo, a tese do direito divino dos reis e a participação da Igreja na vida pública e as verdades reveladas pela fé. A
A Revolução Francesa foi um movimento político que eclodiu em 1789 e culminou com a queda da monarquia e a instauração de novos ideais políticos centrados nas noções de igualdade, liberdade e fraternidade. Ela foi desencadeada pela insatisfação popular em relação à miséria da população, em contraposição à vida luxuosa da corte e do clero, a insatisfação burguesa com o antigo regime francês, que impunha uma pesada carga de tributos ao terceiro estado, que era formado pela população em geral, camponeses, trabalhadores urbanos, burguesia, e dificultava o desenvolvimento do comércio. Neste período de tensões sociais, foi seguido por uma revolta orquestrada pela burguesia, que inicialmente pretendia estabelecer uma monarquia constitucional na França. Em 1789, então, foi redigida a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que marcou o fim do antigo regime, expressão que define o sistema político e social que vigorou na França até o final do século XVIII, que privilegiava a nobreza e o clero, e que atribuía ao governante o direito divino de governar, neste caso o rei. Esse documento também estabelecia a igualdade de todos os cidadãos. No caso, as mulheres não foram incluídas como cidadãs, porque perante a lei, a definição de direitos como a liberdade, a propriedade e a resistência à opressão. Representou ainda um grave abalo ao poder real e aristocrático. Desestruturou as relações tradicionais de poder na Europa, e este movimento permitiu a ascensão da burguesia ao poder, que reivindicava a extinção dos privilégios hereditários da nobreza e do clero e a liberdade de produção e comércio. Com a Revolução Industrial, acreditava-se que o aumento da produção geraria igualdade social. O resultado foi o oposto ao esperado. Somente as classes dominantes usufruíram dos benefícios dos avanços materiais. Então, a Revolução Industrial, ela foi a passagem da manufatura à indústria mecânica, ela gerou mudanças na área tecnológica, provocou um verdadeiro choque no processo produtivo, tanto na área econômica quanto na área social, e ela nasce na Inglaterra, na metade do século XVIII, expandindo-se pelo mundo a partir do século XIX. Suas características: o surgimento das fábricas, a produção em série e o trabalho assalariado, ou seja, o trabalhador passa a trabalhar em troca de um salário. A Revolução Industrial ainda designa o conjunto de transformações que alteraram substancialmente as relações de produção. Foi marcado pela substituição da produção artesanal e manufatureira pela produção mecanizada e industrial. É uma revolução produtiva que processou mudanças significativas na capacidade de produção de mercadorias e de acumulação de capital. Se evidenciou nos fenômenos sociais, reordenamento da sociedade rural, abolição sistemática da servidão e migração, então, da população rural para os grandes centros urbanos. Desenvolveram-se, então, duas classes sociais. O proletariado, que era composta de operários das fábricas, que não tinham meios de produção e necessitavam vender a sua força de trabalho em troca de um salário. E a burguesia, formada pelos empresários capitalistas, detentores dos meios de produção, como as instalações, as ferramentas e o maquinário. A Revolução Industrial, então, foi a ascensão da burguesia e transformou a antiga organização social, que era rígida, hierárquica e formada por estamentos sociais, em uma sociedade de classes com a possibilidade de ascensão social. Verifica-se, então, que há uma possibilidade de transição entre as camadas sociais, abandonando, assim, o estabelecimento de posições sociais de forma hereditária, com a base apenas na ordem familiar.
A organização social, que era mais estática no feudalismo, ela torna-se mais dinâmica com a emergência do capitalismo. E essa condição não reduzia as dificuldades impostas à maioria da população, que era esmagadoramente de trabalhadores, e apenas diminuía a distância entre burgueses e nobres.